Prazer recebê-lo. Tudo bem, Léo? Tudo bem, Miguel? Prazer falar contigo de novo. Um abraço aí em todos os ouvintes também que estão com a gente. O Alberto que foi embora aí, mas enfim, então tamo junto, Miguel, e é um prazer estar contigo novamente aqui. Maravilha. Lembrando aqui, pessoal, que é importante deixar qualquer colaboração, superchat, super chique, qualquer colaboração a gente agradece muito. Quem puder, é importante todo mundo curtir aqui a live para construir audiência, compartilhar também se puder, deixar um comentário com a cidade de onde vocês estão falando, tá bom? Então vamos conversar aqui sobre... Léo, tem vários assuntos importantes, um deles é a aprovação do novo marco fiscal na Câmara dos Deputados. O marco fiscal foi aprovado, já tinha sido aprovado na Câmara, foi para o Senado, teve uma mudança no Senado, que é para melhor, né, porque tiraram o Fundeb. Sim. e o FCDF, Fundo do Distrito Federal. Tiraram, melhoraram e foi novamente para a Câmara e foi aprovado. Agora vai a sanção presidencial, né? Eu passei o dia vendo algumas análises, né? Foi uma vitória do governo, teve um porém, porque não tiraram uma emenda lá que seria importante para a ciência, tecnologia e inovação, mas, enfim, como você analisa o significado dessa aprovação do novo marco fiscal na Câmara hoje? Tem um significado muito importante, Miguel, que com o novo marco fiscal aprovado, o arcabouço, né, o que a gente chama de arcabouço fiscal, o Haddad mesmo chama de arcabouço fiscal, a gente decreta finalmente agora, com a aprovação na Câmara definitiva, com a sanção do presidente Lula, a morte daquilo que foi o teto de gastos. O teto de gastos, ele foi um símbolo do golpe, do impeachment que a Dilma sofreu, porque foi algo imposto pelo governo Michel Temer e pela equipe econômica do Michel Temer, aquele teto de gastos completamente draconiano, mal calculado, feito às pressas, totalmente restritivo para o investimento público. E agora, com o arcabouço finalmente aprovado, ainda que um monte de gente tenha ressalvas ao arcabouço, poderia investir mais nisso, naquilo, poderia ter a questão da ciência e tecnologia que poderia ser incluída, poderia ter alguns gatilhos diferentes, enfim, por mais que existam críticas ao arcabouço, agora nós estamos diante de uma regra fiscal muito mais racional do que o teto de gastos. Porque o teto de gastos, a gente pode falar tranquilamente que foi um dos motivos pelo qual o Brasil não voltou a crescer nos últimos anos. Porque a forte restrição de investimentos públicos, e o Alberto falou muito bem sobre isso, né? O modelo de crescimento que o Brasil deve adotar, retomando investimentos públicos. A gente teve o lançamento do novo PAC aí semana passada. Essa lógica do teto de gastos impedia mesmo o crescimento do Brasil, impedia o Estado de impulsionar o crescimento do Brasil. Para nosso azar, nós ainda tivemos, além do governo Michel Temer, um governo Bolsonaro, que é um governo que tinha como principal objetivo o desmonte da máquina pública através das políticas ultraliberais ali do Paulo Guedes, aquela coisa de você ir desmontando mesmo as políticas públicas e desmontando a máquina e desestruturando todas as políticas minimamente estruturantes que o Estado poderia fazer. Então, é muito simbólico, ainda que não foi do jeito que a gente queria. É muito simbólico porque agora a gente sai daquele momento, economicamente falando. A gente está diante de um outro momento. A gente está diante de um momento em que existe uma nova regra fiscal, uma regra discutida dentro do governo Lula, discutida pelo Haddad, por toda a Secretaria da Fazenda, por todos os outros, por todo o Ministério da Fazenda, por todos os outros ministérios ali das áreas meio, então planejamento, gestão, e a gente viu eles receberem vários palpites
incorporarem ali várias possibilidades. E a partir de agora a gente tem, de fato, uma regra fiscal que pode nortear o orçamento nos próximos anos. Porque um dos efeitos do governo Bolsonaro foi implantar um completo caos no orçamento. Não só por causa da pandemia, mas também por causa dos precatórios e por causa de algumas outras coisas. O governo Bolsonaro deu diversas pedaladas no antigo teto de gastos, pedaladas, inclusive, que o governo Lula tem que se cuidar, porque, por exemplo, os precatórios, eles começam a valer de novo em 2025 e 2026. Então, a gente percebe que o governo Lula, sob direção nessa parte da Fazenda do ex-prefeito e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, agora tem a sua regra, tem para onde ir, tem como direcionar o orçamento daqui em diante e tem como não só cumprir as regras que fez, mas direcionar o investimento público a partir dessa nova regra. Então é muito simbólico, é muito importante. Né? Independente de tentativas de minimizar essa aprovação, a gente está falando que economicamente, orçamentariamente, o governo Lula começa agora. Muito bom. Muito bom. Agora tem a reforma tributária também, que é preciso terminar, né? Tem os últimos detalhes, tem que ir a sanção presidencial. E concordo com você, foi muito importante. Politicamente é muito importante. Economicamente também, dá previsibilidade. Há muitos anos que se fala, né, em fazer uma reforma tanto tributal quanto no marco fiscal. O teto de gastos era uma excrescência que realmente amarrou muito o governo. Deixa eu só ler um superchat aqui da Rita Maia. Qual foi o ministério que Lira pegou, né? Ainda está em debate isso, porque o Lula tem um jogo político aí pesado, né? Que é para aprovar o marco fiscal. Também eu ouvi muitos comentários que o partido do Lira, o PP e o Republicanos. E o Republicanos também, que é do Tarcísio Freitas, votaram em peso a favor do marco fiscal. Houve muito alinhamento, foi muito tranquila a aprovação, e o Lula ainda não entregou ministério nenhum, né? Então o Lula está fazendo também uma jogada aí, né, que é de esperar até a última hora também para entregar. Tem um jogo de força aí para entregar esses ministérios, esperando talvez que houvesse uma sinalização positiva, né, de lealdade desses partidos na aprovação. E também porque o governo, que eu imagino que ele está esperando a última grande batalha do ano, né, que vai ser a aprovação do orçamento, que inclusive vai ser agora. Sim. Vai ser uma das batalhas mais importantes, todo ano se renova, que é aprovar o orçamento, né? Todos os interesses estão em jogo, e o Haddad até mencionou isso, disse que vai entregar um orçamento equilibrado, né, equilibrado para já ir de encontro ao novo marco fiscal. Sim. Mas e é o primeiro orçamento sem orçamento secreto, né? Então isso daí é importante também. Exato. Né? Mas então eu acho que o Lula está esperando ter um acordo também sobre orçamento, já que ele está esticando o máximo aí esse reforma ministerial, para fechar o ano com chave de ouro, porque aprovando o orçamento, né, vai dar muita previsibilidade. Né? Você acha que ele vai conseguir aprovar com tranquilidade? O orçamento, em geral, é algo que você não... Assim, a questão não é se o orçamento vai ser aprovado. Vai ser aprovado. A gente vai ter um orçamento aprovado. Existe inclusive uma predisposição legal para que se aprove o orçamento. A questão é qual orçamento vai ser aprovado. Se vai ser o orçamento que o Haddad vai mandar, que é um orçamento que a gente não viu ainda, mas aparentemente tem essas características que o Haddad pautou, que é um orçamento equilibrado, um orçamento que já é guiado pelo novo arcabouço fiscal, enfim, né, toda essa lógica, ou se
a Câmara dos Deputados vai tentar colocar muitos penduricalhos. Porque é isso, a Câmara ela perdeu o poder de barganha sobre o orçamento público a partir do final do orçamento secreto. Por quê? Porque o governo Bolsonaro é um governo que, historicamente, se você for analisar qualquer gráfico, você vai ver que o nível de investimento público atingiu as mínimas históricas durante o governo Bolsonaro. Então, o governo Bolsonaro ele reduziu o investimento público ao mínimo. Quase zerou o investimento público. Não tinha grandes projetos próprios, não tinha projetos estruturantes, não tinha projetos de desenvolvimento. O destaque de infraestrutura do governo Bolsonaro foi o cara que asfaltava e o asfalto estava ruim 2 anos depois, que é o Tarcísio, e daí o Tarcísio virou governador de São Paulo agora, mas sem nenhuma grande entrega, sem nenhuma marca de gestão. Bons governos têm marcas de gestão. Se você lembrar do governo Lula, você vai lembrar de Bolsa Família, você vai lembrar de ProUni, você vai lembrar de grandes marcas de gestão. Se você lembrar do governo Bolsonaro, você vai lembrar da catástrofe da pandemia, você vai lembrar do orçamento secreto, você vai lembrar do governo Bolsonaro pelas coisas ruins. Então, o governo Bolsonaro, e com esse movimento de diminuir o orçamento público, para comprar o Congresso, para ter o Congresso nas suas mãos e aprovar, inclusive, as pataquadas morais, né, que sempre foram o ponto forte da relação do Bolsonaro com o seu eleitor, o Bolsonaro ele praticamente entregou todo o orçamento na mão do Congresso. E agora essa realidade mudou. Embora o orçamento do ano passado tenha sido aprovado ainda no ano passado, a gente teve toda aquela mudança para possibilitar o governo Lula começar, né? Todo aquele projeto que a gente teve no final do ano passado lá, a PEC da transição, se não me engano, que a gente chamou, que tinha vários nomes na imprensa e nenhum era muito bom, mas era a PEC da transição. Por quê? Porque o governo Bolsonaro acabou com o orçamento público brasileiro, deixando todo ele na mão dos deputados. E agora que a gente não tem mais essa lógica, os deputados perderam muito poder de barganha, porque a gente tem um governo que pensa em políticas estruturantes, pensa em retomar investimento público, pensa em retomar as políticas públicas que deram certo no governo Lula e fazer novas políticas públicas, mas a gente vai ter que ver qual que é a reação da Câmara. A Câmara vai aprovar um orçamento, ela precisa aprovar um orçamento, mas a gente tem que ver o quanto que essa corda vai ser esticada, o quanto que a Câmara vai demandar do governo para aprovar um orçamento com um mínimo de investimento público em áreas absolutamente estruturais que tinham sido negligenciadas durante o governo Bolsonaro. É uma discussão para as próximas semanas, provavelmente a última grande discussão do ano, e aprovando o orçamento, o governo Lula ele fica muito tranquilo até o final do ano. E lembrando que tem a reforma tributária no Senado, mas no Senado a coisa está bem mais tranquila do que na Câmara dos Deputados. Né? E a partir de então vai ser preciso equacionar, né, essa questão da Câmara dos Deputados, porque assim, a reclamação do Centrão vocês conseguiram apoio da maioria dos senadores com a formação do ministério no início do ano, mas não conseguiram apoio da maioria dos deputados. É claro que não conseguiram apoio da maioria dos deputados. Como que você vai já propor o apoio para um deputado lá no começo do ano, sendo que há 2, 3 meses atrás ele estava abraçando o Bolsonaro na campanha eleitoral, sendo que no começo do ano muita gente ainda não tinha nem reconhecido a vitória do Lula e estava tentando dar golpe lá em 8 de janeiro. Então, assim, é um cenário que no começo do ano estava muito caótico. A formação de ministério foi uma formação que deu, e agora
a articulação do governo e o próprio Lula, ele provavelmente vai discutir isso mais a fundo e bater o martelo depois que voltar da viagem dos BRICS, que ele está tendo lá na África do Sul, vai discutir isso e vai arrumar uma forma de colocar no governo esses partidos que hoje não fazem parte do governo e que querem entrar. Porque o Centrão não tem vocação para ser oposição. O Centrão não consegue ser oposição. Ele só sobrevive se ele fizer parte da situação. Se ele tiver sua parte na máquina pública, se ele tiver essas relações com o governo, o Centrão não sabe ser oposição. A última vez que o Centrão foi oposição foi quando teve o impeachment da Dilma. E hoje o Lula está aí com 60% de popularidade. Então as condições são completamente diferentes e o Centrão sabe fazer essa leitura. Sabe fazer a leitura de quando um governo é popular, de quando o governo está com a popularidade em baixa, e eles cobram as faturas deles de acordo com isso também. Então o Lula hoje me parece uma posição muito confortável, até o fim do ano pelo menos, na Câmara dos Deputados. Vai ter uma barganha aí em relação ao orçamento, mas não vai ser tão assustador assim como, por exemplo, foi lá no começo de junho, aquela questão lá de que a MP da estrutura dos ministérios quase caducou porque o Arthur Lira ficou segurando até o último momento. Muito bem. Vamos mudar um pouquinho de assunto. Hoje tem umas notícias bem díspares, né? Uma das outras. Por exemplo, tem a notícia hoje que a Índia ela conseguiu chegar ao Polo Sul da Lua. Até eu separei o videozinho que eles mesmos divulgaram, o governo indiano divulgou. Coloca aí, Gui, por favor. And this is a very good signature for the lander. Aí, आप ये देख सकते हैं कि tá lá, लैंडर की ऊंचाई लगभग primeiro-ministro 65 मीटर tá lá no Joanesburgo, eu vi ele. Aí. O Polo Sul da Lua, para quem não sabe, ele não recebe luz do sol, é eternamente escuro. Ninguém tinha chegado. 248 graus abaixo de zero. Eu vi isso. Friozinho forte, né? Frio forte. Isso foi, evidentemente, uma vitória da ciência, uma vitória da humanidade toda. E é interessante que seja a Índia também que tenha conseguido, um país em desenvolvimento. A Índia ultrapassou a China em população, tu viu, Léo? Sim, foi esse ano agora. Foi esse ano. A Índia também é um país que se desenvolveu muito nos últimos anos, não tanto como a China, mas se desenvolveu muito. Agora chegou à Lua. É importante para os indianos, para a autoestima do país. Eu fico feliz por eles. E é importante, às vezes as pessoas, eu vejo alguns pessoas falando, não, porque isso aí é gastar dinheiro, isso não traz nenhum benefício para a humanidade, mas não é bem assim, né? É claro que tem umas críticas que talvez procedam, viagem para Marte, mas mesmo assim a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a ciência ela também envolve isso, né? A ciência de foguete envolve muita matemática, envolve muita física, e isso acaba gerando muito benefício, se espalha para todo o conjunto da indústria, da ciência. Então é importante a gente avaliar. No caso da Lua, por exemplo, você tem muita expectativa que lá se encontrem que eles chamam de minérios de terras raras, né? São aqueles minérios super raros para usar, que estão sendo usados muito para tecnologia, para produtos tecnológicos avançados. Mas o que você achou no Polo Sul, em específico, tem a questão da água. Parece que assim, as sondas nos últimos anos detectaram uma grande quantidade de água ali no Polo Sul. E tendo água ali, em forma de gelo, obviamente, você tem duas grandes vantagens. Primeiro, você consegue criar colônias sustentáveis ali,
né? E nos arredores, onde bate sol, e você consegue criar combustíveis, né, principalmente de hidrogênio, para uma viagem para Marte ou para qualquer outro lugar. Isso é um dos grandes objetivos, não só da Índia, como de todos os outros países. A Rússia teve uma tentativa frustrada nos últimos dias também. Esse é um dos grandes objetivos para os próximos anos, Estados Unidos, Rússia, Índia e China, que hoje são os 4 players aí que estão tentando chegar na Lua. E esse programa espacial da Índia, eu queria lembrar 2 coisas que são muito importantes. Primeiro, há 20 anos atrás, o Brasil estava muito na frente da China no seu programa, da Índia no seu programa espacial. Muito na frente. A Índia praticamente não tinha programa espacial. E daí o Brasil, ele estava a ponto de ter o seu primeiro VLT, de ter o seu primeiro foguete, e daí rolou aquela tragédia terrível em que morreram 21 pessoas em Alcântara. E desde então, o programa espacial brasileiro está totalmente estagnado, tomou um rumo muito ruim mesmo, e não tem muito futuro. Hoje a gente está concentrado basicamente em alugar a base de Alcântara para outros países. A gente não tem nem mesmo mais o vislumbre de desenvolver um projeto de foguete próprio. A gente tinha uma parceria com a Ucrânia, firmada em 2002, mas em 2015 ela morreu. Com a Ucrânia, realmente, com a Ucrânia era a parceria. E a Índia, ela passou voando na frente. Por que ela passou na frente? Porque não é um programa intensivo em dinheiro. Eles não despejaram dinheiro sem fim. Eles fizeram uma parceria com mais de 1.000 centros universitários na Índia, estudantes de exatas, de astronomia, para criar, de fato, uma estrutura de um programa espacial robusto que seja focado em missões baratas. E esse é o segundo ponto. Essa sonda, a Chandrayaan, né, que a gente chama Chandrayaan 3, que a Chandrayaan 2 não deu certo, essa sonda, a Chandrayaan 3, ela teve um custo de 80 milhões de dólares. Então, assim, é um preço comparativamente em relação a outras missões muito barato. 80 milhões de dólares para uma missão espacial que chega na Lua e pousa com sucesso na Lua é uma pichincha. É muito barato mesmo. A gente está falando de investimento de mais de $1 bilhão em uma missão dos Estados Unidos ou da China para ter um objetivo minimamente similar. Então, o que a Índia está fazendo é muito importante. Por quê? Porque não só está criando uma estrutura colaborativa para ter um programa espacial, mas também está criando formas de fazer viagens seguras para objetivos ambiciosos, como a Lua, a um preço relativamente barato. Então, é importante ficar de olho no que a Índia vai fazer daqui para frente no programa espacial deles. Muito interessante, né? Isso também gera oportunidade para o Brasil estabelecer parcerias com a Índia. Sim. Na área da ciência espacial. O Brasil precisa entrar nessa corrida, pode fazer parcerias tanto com a China quanto com a Índia. É importante, né? Lembrando, só para enfatizar a questão da ciência, né, que uma viagem dessa para a Lua é um triunfo da matemática, né? É um triunfo da física. É uma coisa que começa ali com o Isaac Newton, quando descobre as leis fundamentais da física, da gravidade. Tudo isso aí gera uma série de descobertas crescentes que vão culminar com isso, né? Porque para você conseguir fazer uma coisa dessa, você tem que ter muita fórmula matemática. Então, isso aí é um exercício intelectual fantástico para toda a Índia. É muito bonito isso que você contou, então, essa parceria que ele fez com universitários. Isso aí eu diria que é uma lição para o Brasil também, para fazer, não só para mandar foguete para a Lua, mas para fazer uma série de coisas, a integração entre a universidade e a economia
é fundamental para qualquer país. Né? Qualquer país que se estabeleceu isso. A China faz muito isso. Né? O Japão sempre fez muito isso. Na Coreia do Sul também. O Brasil talvez esteja ainda precisando, né, apostar mais fundo na questão dessa parceria. Boa. Sim. Tem outro assunto também, que é a adesão de novos membros ao BRICS. Coloca a imagem, Gui, que eu separei, que se isso acontecer, a imagem que eu coloquei, que é BRICS deve anunciar a entrada de Arábia Saudita, Argentina, Egito, Emirados Árabes, Indonésia e Irã. Coloca aí, na tela. Já colocou? Eu não vi? Porque às vezes eu saio aqui da tela. Gui, coloca aí. Eu coloquei a imagem aí para a gente conversar um pouco sobre isso. Deve ser anunciado, aí, está aí. Segundo uma fonte do governo brasileiro, nas últimas 48 horas, as conversas sobre ampliação do grupo evoluíram e o anúncio deve ser feito no encerramento da cúpula de Joanesburgo. Eu tenho lido alguns debates, a gente acha que não é bom, porque aí diminui o papel relativo do Brasil no BRICS, né? Porque é mais gente, o BRICS como está, é um grupo exclusivo. Mas eu não sei, eu acho que isso não procede tanto. Mas, de qualquer forma, o BRICS que vai sair, que vai emergir desse encontro na África do Sul, vai ser um BRICS muito maior que entrou. O BRICS, a gente já tem dados que o BRICS, os PIBs somados dos países dos BRICS já é superior ao do G7. Se entrar esses países aí, né, esses países, a Arábia Saudita, muito rica, a Argentina está com crise econômica, mas é um grande país, tem muito potencial. Egito, Emirados Árabes, Indonésia, Irã, vai ficar uma soma, vai ficar bem maior, vai ficar um G20 quase, em relação ao tamanho, né? Vai ficar muito, muito forte e vai se tornar uma instância, porque a gente lembra sempre daqueles encontros, acho que foi na década de 70, né? Dos países não alinhados. Lembra disso? A Indonésia, que articulou, ficou à frente. O grande líder disso era o Tito, né? Só que é um outro mundo, e isso, de certa forma, também quer dizer, não sei se o conceito de não alinhados se encaixa aqui, mas eu gosto do conceito do sul global, né? Que são países que têm uma afinidade histórica, que são países que em algum momento da sua história, alguns mais recentemente, outros mais no passado mais distante, ou foram colônias ou enfrentaram guerras de emancipação nacional, né? O caso da China, por exemplo, né? A China, ela para conseguir a sua independência, ela teve que se fazer uma guerra civil que durou muito tempo para se libertar do Japão, do Ocidente, dos Estados Unidos, né? Enfim, mas o que você acha que vai sair daí desse encontro dos BRICS? Para finalizar, porque agora o meu outro convidado vai entrar, então, mas só para você responder isso e a gente finaliza. Perfeito. Olha, a gente está realmente falando de uma nova configuração geopolítica do mundo. E esse aumento do número de países dos BRICS mostra que essa configuração geopolítica do mundo implica em você ter Estados Unidos, Europa, Austrália, Japão, Coreia do Sul, e todos esses países que estão alinhados com os Estados Unidos de um lado, e uma outra área que a gente pode, de alguma maneira, forçando um pouco, falar que é a área de influência da China. Né, porque quando os BRICS foram criados, lá o conceito de BRICS foi criado em 2001, Brasil, Rússia, Índia, China tinham economias mais ou menos similares, um pouquinho maior aqui, um pouquinho menor ali, mas as expectativas eram similares. Hoje o cenário é completamente diferente. A economia chinesa é muito maior do que a economia brasileira, russa, indiana e da África do Sul.
A economia indiana está num caminho de escalada para ser o país que de alguma maneira vai rivalizar com a China em tamanho de economia, e esses dois países estão crescendo economicamente, apoiados por suas grandes populações também, além, claro, dos investimentos em educação, tecnologia. A gente acabou de ver a questão da sonda da Índia que está na Lua, enfim, tudo isso. Mas a gente percebe que realmente é criada uma nova zona de influência. E a China, ela está tomando uma posição mais proativa nos últimos meses, principalmente depois do início da guerra entre Rússia e Ucrânia, que levou a uma maior afirmação, né, e uma maior união dos países ocidentais em torno da defesa da Ucrânia. A China está tendo uma posição mais afirmativa de ser uma negociadora, de ser um país que aproxima outros países. Então a China já acabou basicamente com o conflito entre a Arábia Saudita e Irã. Então o cenário, embora ainda seja catastrófico, é um cenário de distensão ali no Iêmen, e as relações entre Arábia Saudita e Irã foram, de certa maneira, restauradas, e os dois países estão na lista dos países que estão entrando nos BRICS agora, se essa notícia for confirmada, e se aproximou de outros países. Então, quando a gente percebe esse bloco de países entrando, o que a gente tem? A gente tem a Argentina, que vem por influência do Brasil, a gente tem Irã, Arábia Saudita, Egito e Emirados Árabes, que vem porque a China ela quer que esse bloco de países dos BRICS se apodere da questão da energia global, e daí a gente tem muita questão não só do petróleo desses países, mas o tanto que esses países estão investindo em transição energética. A Arábia Saudita ela se vende daqui 10, 15 anos como uma potência energética global, independente da fonte de energia, porque ela sabe que o petróleo acaba uma hora assim, ou pelo menos diminui a exploração de petróleo em breve, por conta de toda essa questão envolvendo mudanças climáticas e tal. E você tem a Indonésia, que faz parte ali do arco de influência chinês para ter um papel preponderante ali na região do sul da Ásia, ali no mar do sul da China, ali, que é uma região muito sensível para a China também. Então, e é um país de quase 300 milhões de habitantes também. Então a gente percebe que os BRICS eles estão se levantando como, de fato, um bloco que não sei se vai rivalizar, mas vai ser um bloco alternativo ao G7, com a diferença de que os BRICS eles já têm um banco de desenvolvimento próprio também, que é o banco que a Dilma hoje é presidente do banco. Então, assim, é um cenário assim que para os próximos anos parece bastante promissor para os BRICS, inclusive para o Brasil, que está aí nesse meio como um dos fundadores e que tem potencialidades não exploradas, né? E pode, com o apoio de China, com o apoio de Índia, com o apoio desses países que estão se desenvolvendo mais rápido e são grandes mercados consumidores, pode acelerar o crescimento econômico nos próximos anos também. Então é bastante promissor. Maravilha, Léo. Léo, muito obrigado pela participação. Boa semana para você. E eu volto sempre aqui. Então, um abraço, Miguel. Prazer falar contigo e um abraço aí para todos os que estão ouvindo a gente também. Até mais. Tchau, tchau. Um abraço.